Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente em mais uma aula do Telesaúde. Gostaria de agradecer a todos aí que já estão conectados para assistir nossa aula. Fiquem livres aí para poder fazer as perguntas de vocês, tirarem as dúvidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de preparos cavitários. É um tema que a gente vê muito isso lá na nossa graduação, só que um pouco dos princípios aí por volta dos preparos, eles acabam sendo esquecidos. Então, nossa intenção hoje é rever um pouco a respeito disso, chamar a atenção de vocês, né, das diferenças que existem a respeito dos preparos, tanto para a amálgama, que ainda é muito utilizado no serviço público e até mesmo no meio particular, mas também para o pessoal do serviço particular, né? Então, a gente poder entender um pouquinho a respeito dessas diferenças sobre tanto o preparo para amálgama como o preparo para resina. Bem, eu vou dando continuidade então. Bem, pessoal, essa aula, desde já eu queria agradecer também a professora Letícia, né, que está o nome aí, Letícia Almeida, que é minha colega aí da pós-graduação, aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, onde ela cedeu gentilmente aí todo esse material visual para que a gente pudesse estar discutindo a respeito desse tema hoje, nessa tarde. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que levantar, né, a respeito dos preparos se dá justamente na diferença que nós temos em relação a diferentes tipos de preparos. Nós temos os preparos com finalidade protética, que são diferentes tipos de preparos, que não tem uma regra muito estabelecida, né, uma norma, porque isso vai depender muito da situação clínica que o paciente vai se apresentar. Por exemplo, nós temos os preparos, né, para apoio de próteses parciais removíveis, e isso aí vai depender de que dente que vai servir como apoio. Temos os preparos para coroas totais, coroas parciais, enfim, as restaurações indiretas. Então, todos esses tipos de preparos são preparos com finalidade protética. Então, são diferentes, por exemplo, dos preparos com finalidade terapêutica. Os preparos para finalidade terapêutica têm a ver diretamente com o tratamento para lesão de cárie. Então, a doença cárie, ela vai se instalar ali no elemento dentário, em um ou em vários elementos, né, em diferentes regiões, né, desse dente, principalmente, né, e mais comumente encontrado nas regiões de cicatrículas e fissuras, então, oclusais posteriores, como é muito comum, ou nas regiões interproximais, onde o acesso para a higienização é mais complicado. Então, é muito comum a gente ver hoje em dia pacientes com muitas lesões interproximais. Então, esses tipos de preparo é o nosso foco hoje, os preparos com essa finalidade terapêutica, ok? Só para a gente conseguir diferenciá-los. Então, do que se trata o preparo com finalidade terapêutica? É aquele que é um tratamento que nós vamos fazer no elemento dental, um tratamento biomecânico, para que a gente possa tratar e combater, né, a destruição que a doença cárie fez, que a lesão cariosa fez naquele elemento dentário. Então, esse tratamento, né, da cárie, da doença cárie, entre outras lesões dos tecidos duros dentais, como a gente pode observar também, e todas as suas formas e estruturas remanescentes, eles possam receber uma restauração após isso. Então, a gente vai tratar esse dente, a gente vai remover a lesão cariosa e nós vamos preparar esse dente para receber uma restauração, para que esse dente possa ser reabilitado, ok? E isso acontece de uma maneira com que essa restauração proteja a estrutura dental remanescente e, além disso, que ela seja resistente e previna a reincidência de cárie, a reincidência da doença naquele local, que é o que a gente conhece como lesão de cárie secundária, que é quando a gente teve uma lesão de cárie, a lesão de cárie, ela foi removida, o dente foi tratado e por algum problema a lesão cariosa, ela voltou para aquele mesmo local, ok? Então, toda a nossa intenção é que isso não aconteça. Então, a minha restauração, ela precisa ser resistente, ela precisa prevenir uma reincidência de cárie e, além do mais, ela precisa proteger o dente em questão, ok? Então, com isso, desde Black lá, foi né, planejado e foi idealizado
a classificação das cavidades, que é uma classificação que a gente utiliza diariamente no consultório odontológico. Então, saber exatamente a classificação é essencial, não só para a nossa conversa, como nossa identificação, né, das cavidades, mas principalmente para o registro. Então, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. O registro em prontuário dos nossos pacientes. A importância que se tem quando a gente faz um registro e utiliza-se da classificação correta. Porque todo registro em prontuário, ele é uma maneira de nos assegurar a respeito da condição que o paciente apresenta e o tratamento proposto e o tratamento realizado. Então, se, por exemplo, o meu paciente, ele tem lá uma lesão de cárie que eu vou tratar na região ocluso-mesial e eu vou fazer um preparo cavitário classe 2, ocluso-mesial, né, ou mesio-oclusal. E na hora do registro no prontuário do meu paciente, eu coloco que é uma classe 1 oclusal. E depois esse dente dá algum problema, ou esse paciente vem se queixar a respeito disso, e no nosso prontuário está escrito uma coisa, na boca do paciente tem outra, e como que fica essa história? Isso é uma maneira bem simplória de a gente estar tratando a respeito disso, mas na verdade a gente pode ter problemas muito mais graves, quando a pessoa nem identifica o tipo de classificação, né, da cavidade que foi preparada, e depois tem uma reincidência, ou esse paciente ele vem a reclamar, ou ele vem até mesmo processar o profissional por um problema, e às vezes não foi um preparo que você fez, né? Então você pode ter feito um preparo classe 1 oclusal, e depois de anos esse paciente volta com uma queixa de uma lesão que apareceu na mesial ou na distal, sendo que você nem, né, atingiu essas paredes, essas regiões, só que lá no seu prontuário não estava registrado. Enfim, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito disso, porque é extremamente importante para que a gente se assegure. E quanto mais bem registrado for isso no meu prontuário, mais seguro você vai estar, né? Tanto você como seu paciente, para estar tudo muito bem resguardado, ok? Então, nós temos basicamente as 5 classificações de cavidades, né, da classe 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos também a classe 6, né, que ela não é tão comumente encontrada, que são geralmente na ponta de cúspide, que é muito difícil da gente ver. Então, é pouco se falado, mas existe a classe 6, né, que são nesses casos específicos, ok? Então, vamos lá. A classe 1, então, vamos relembrar. A classe 1, gente, ela não é apenas em oclusal de dentes posteriores. A definição clássica para cavidades do tipo classe 1 são regiões de cicatrículas e fissuras. Então, isso envolve principalmente a oclusal de dentes posteriores. Mas nós temos, por exemplo, como na imagem aqui a gente vê, a região de cíngulo de dentes anteriores. Isso também é uma classe 1. Aquele sulco que desce para vestibular ou para palatino lingual de alguns dentes posteriores, e é muito comum a gente ver na vestibular de dentes posteriores, inferiores, é super comum a gente ver aquele ponto na vestibular de um 36, de um 46. Isso também é uma classe 1, tá? Porque é uma região de cicatrícula e fissura. Então, essa é a classificação básica a respeito de classe 1. A classe 2, ela vai ser restrita a dentes posteriores, então vai ser apenas em molares e premolares, e precisa acometer uma face proximal. Então, eu posso estar com toda a oclusal ali destruída e preparar toda a oclusal e um pedaço da mesial, um pedaço da distal, não importa, elas se tornam a classe 2, porque envolveu a proximal, ok? Então, todas essas imagens aí, nós temos exemplos de classes 2, onde eu tenho uma oclusal toda ocupada e a mesial, eu tenho uma mesio-ocluso distal, uma cavidade mesio-ocluso distal, uma cavidade MOD. Nós temos, no caso, uma cavidade ali que nós vemos vestíbulo ocluso palatino mesial, enfim, que pega todas essas regiões, também é uma classe 2, ok? Envolveu a proximal de dente posterior,
é uma classe 2, não importa. A classe 3, então, ela vai ser restrita agora a dentes anteriores. Então, nós vamos ter agora a região interproximal de dentes anteriores, de canino a canino. Pode ser superior ou inferior. E qual que é o detalhe? Não atinge a borda incisal. Então, como a gente pode ver nos dois exemplos da imagem, ela não atinge a borda incisal. Então, é restrita à face proximal. É uma classe 3. Nessa imagem maior que nós podemos ver, se vocês puderem observar, o ângulo está quase quebrando aquilo ali. Se aquilo ali quebra e eu perco o ângulo incisal ali, aquilo se torna uma classe 4, que é a definição, que envolve dentes anteriores, porém com comprometimento incisal. Ah, mas pode ser só um incisal, como aquele caso ali. É uma classe 4. Pode ser toda proximal e envolver o ângulo incisal. Se torna uma classe 4. Ok? Então, entendam aí essas questões. Eu acredito que muitos já sabem, porque isso é rotina clínica, né? Mas vale a gente poder relembrar um pouco a respeito dessas definições. E a classe 5, ela é restrita à região cervical ou gengival, né, de todos os dentes. Então, pode ser tanto anteriores como posteriores. Tanto na vestibular como na palatina ou lingual. Envolveu a região cervical, isso é uma classe 5. Tudo bem? Então, essa classe 5, ela pode estender desde a região cervical até ali o terço médio, é uma classe 5, sem problemas. Tudo bem? Então, é muito comum as lesões cariosas, as lesões cervicais não cariosas, como abrasão, abfração, são todas lesões classificadas em seu preparo do tipo classe 5, ok? Então, gente, esses princípios, né, de preparos cavitários, né, que a gente vai falá-los agora, né, porque a gente estava só revisando aí a classificação, foram idealizados por Black, né, há muitos anos atrás, né, 1800 e alguma coisa, me fugiu agora a data específica, mas há muito tempo, né, isso foi idealizado. Então, do que se trata esses princípios gerais? Nada mais são do que uma sequência lógica, tá, de procedimentos, em que esses procedimentos eles vão me levar para um preparo racional. Então, o que é isso? Eu vou fazer um preparo cavitário onde eu vou pensar muito bem antes de realizá-lo. Por quê? Porque cada dente ele vai possuir uma particularidade. Às vezes a anatomia pode ser um pouco diferente, ou as estruturas anatômicas serem muito presentes ou pouco definidas. Enfim, ele não é um conjunto de regras inflexíveis, pelo contrário. Nós vamos adaptar a cada situação. Mas é um conjunto de regras racionais, onde eu preciso pensar muito bem a respeito para que eu possa fazer o melhor preparo possível, entendendo que quando eu sigo os princípios e faço um preparo cavitário com base nesses princípios e depois toda a etapa restauradora segue todos os protocolos corretos para a etapa restauradora, porque até então a gente está falando aqui da etapa operatória, né? É muito difícil que essa minha restauração tenha um insucesso, é muito difícil, porque se eu sigo todos esses princípios, tanto na etapa operatória e sigo na etapa restauradora, com todos os princípios da mesma forma, né, a chance de sucesso ela é quase que 100%, não é mesmo? Então, eu vejo muitas queixas, né, do pessoal comentando a respeito, como que eu faço para que minhas restaurações elas durem mais? Porque as restaurações elas caem com muita facilidade. Então, gente, na verdade existe uma série de questões por trás disso, né? Eu não sei em que condições que foram feitas aquelas restaurações, mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que seguindo esses princípios gerais do preparo cavitário já é um primeiro passo e um passo muito importante. E após isso, seguir todos os princípios por trás de um sistema adesivo correto, né, um bom isolamento do campo operatório e o uso adequado do material restaurador, tudo isso vai contribuir para o sucesso da minha restauração.
ok? Então, esses princípios, eles vão desenvolver um procedimento ordenado e satisfazer todos os requisitos das diferentes formas cavitárias que nós vamos ter, né? Nos diferentes dentes e diferentes pacientes. Às vezes, o mesmo dente, eu vou estar tratando um dente 46 de um paciente, às vezes o dente 46 desse paciente, ele vai ter uma leve modificação de outro paciente, né? Basicamente, a anatomia, ela tem os princípios básicos também, mas a gente consegue ver algumas variações anatômicas, ok? Então, tendo em vista isso, essa racionalização, né, do preparo, segue então aqui toda a sequência que a gente precisa se ater na hora dos preparos cavitários. Então, o primeiro deles tem aqui como abertura. A abertura em si não é um princípio geral idealizado por Black, mas nós fazemos questão de chamar a atenção a respeito da abertura, porque eu preciso de um instrumental adequado para fazer o acesso da lesão cariose. Então, muitas vezes, a lesão cariosa está muito pequena, na oclusal, por exemplo, e ela se estende na dentina, né, mais profunda. Para que eu possa abrir aquele esmalte ali que está parcialmente íntegro, eu preciso de uma boa ponta diamantada, para que eu possa fazer o desgaste dessas paredes em esmalte. Então, fazendo essa abertura, então nós vamos falar um por um a respeito da forma de contorno, a forma de resistência, a forma de retenção da restauração, a forma de conveniência, a remoção da dentina cariada, o acabamento das paredes e margens em esmalte e, por fim, a limpeza da cavidade para que ela possa receber o material restaurador, ok? Então, para que a gente possa entender um pouquinho a respeito disso, é importante nós entendermos, nós relembrarmos que esses princípios que foram idealizados lá por Black foram idealizados para as restaurações em amálgama, porque na época dele não existia resina composta. Então, os princípios gerais do preparo cavitário, eles sofreram uma evolução, juntamente com a evolução dos materiais restauradores. Então, hoje em dia, nós temos resinas compostas, nós temos cimentos de ionômero de vidro, tanto os convencionais como aqueles que são reforçados por resina composta, que podem ser utilizados numa restauração definitiva, né, e vão ficar aí por muitos anos na boca do paciente. E é interessante nós nos atentarmos a isso, porque nós vamos ter um material que é antigo e não adesivo, mas ainda muito utilizado, e um material mais recente que é adesivo. Então, um dos princípios, por exemplo, como a forma de retenção, eu não preciso me ater tanto a ela quando eu vou trabalhar com um material adesivo. Já se eu for trabalhar com amálgama, aí eu vou ter um olhar muito mais criterioso a respeito disso, ok? Então, o primeiro passo vai ser a abertura, né, do meu dente. Do que consiste a abertura, né? A remoção do esmalte dental superficial, que vai estar muitas vezes ali protegendo a lesão cariosa, né? Porque o processo da lesão, ele começa naquela região mais profunda ali do sulco e aprofunda, e quando chega em dentina ele expande. É muito comum a gente ver, às vezes a gente tem lesões de cárie oculta, que a gente não consegue ver nada no esmalte, mas quando você vê na radiografia, eu tenho ali uma lesão de cárie gigantesca. E aí quando eu faço o acesso, a gente brinca, né, que você cai no vazio, porque está com a ponta diamantada lá em rotação e de repente, pum, você cai ali naquele soalho da cavidade. É muito comum isso acontecer. Então, é muito importante nós nos atentarmos que essa etapa, eu preciso de uma ponta diamantada. A ponta diamantada, ela vai fazer um desgaste da estrutura do esmalte sadio, ou parcialmente ali íntegro, né? E eu faço essa abertura para que eu possa ter acesso ao processo patológico da doença cárie. Tendo acesso a ele, eu vou poder fazer o quê? A limpeza e a remoção desse material, como a gente pode ver na imagem, que foi se utilizado então uma colher de dentina, uma cureta, né? Ou um escavador, que são todos o mesmo instrumental, para que eu possa remover aquele material amolecido. Para que eu possa conseguir ter esse acesso, eu preciso fazer uma abertura do esmalte íntegro, ok? E tendo em vista essa abertura, o primeiro princípio que eu vou lembrar é a respeito da forma de contorno.
A forma de contorno, ela vai definir a área de superfície do dente a ser incluído no preparo cavitário. Então, eu não saio simplesmente abrindo tudo. Por quê? Porque eu preciso preservar ao máximo a estrutura dental. Nós estamos na era da odontologia minimamente invasiva, então nós vamos invadir, nós vamos remover o mínimo possível, ok? Então, vários estudos e várias pesquisas atuais já nos comprovam a respeito do poder de remineralização da dentina. Então, não tem por que eu sair removendo todo aquele material. Então, eu vou lá, faço a minha abertura e vou me atentar à forma de contorno. Então, a forma de contorno, ela vai envolver todo o tecido cariado e áreas susceptíveis à doença cárie para que elas possam ser restauradas. Então, eu não abro toda a oclusal, por exemplo, eu vou ser muito incipiente, eu vou agir só naquelas regiões acometidas, o mínimo possível, ok? Lembrando que é necessário nós preservarmos estruturas de suporte. Idealmente, como na imagem aí, como nós vemos, idealmente todo o esmalte que estiver sem suporte de dentina, ele deve ser removido. Isso é muito comum quando a gente faz a abertura e aí você vai socavando aquela cavidade com uma cureta, por exemplo, e você vê que a lesão ela é ampla em dentina e a abertura é estreita. Então, o que a gente tem nesses casos? Uma parede ali, um teto de cavidade em esmalte sem suporte de dentina. Qual que é o problema que nós temos em relação a isso? Se eu for restaurar esse material com um amálgama dentário, eu não posso deixar esse esmalte sem suporte. Eu preciso removê-lo, infelizmente, né? Porque senão esse esmalte, que é muito friável, com o suporte ali metálico embaixo, ele vai quebrar. Então, eu tenho que removê-lo, ok? A situação que nós temos, né, é de utilizar o que nesses casos? Um material adesivo para que sirva de suporte. Então, nessa primeira imagem que foi restaurada com amálgama, o que nós vemos? Que essa região que estava ali abaixo do esmalte sem suporte, ela foi preenchida por um material adesivo. Por quê? Porque o material adesivo ele tem um comportamento muito mais parecido com o da dentina. Então, aquele esmalte ele vai estar suportado por esse material adesivo que se comporta da mesma forma que a dentina, ou muito próximo à dentina. Então, ele consegue resistir às forças mastigatórias. Mas se esse amálgama tivesse ampliado ali para baixo, com certeza esse esmalte iria fraturar. E nós íamos ter um problema sério, né, de fratura nas bordas dessa restauração. Quando eu vou restaurar com material adesivo, eu não vou ter um problema, porque vai estar todo preenchido com material adesivo e o esmalte vai suportar da mesma forma. Ok? Então, se atentem a essas questões. O esmalte sem suporte, ele não pode ficar suportado pelo amálgama. Ele vai precisar ser suportado por um material adesivo, de maneira parcial, caso você restaure com amálgama, ou de uma maneira total, caso você restaure com material adesivo. Tudo bem? Então, olha só, o que normalmente acontece? Nessa imagem, nós restauramos com amálgama e nós temos aquela boa parcela ali de esmalte sem suporte. Quer dizer, que está sendo suportado agora por amálgama, né? O que acontece? Esse esmalte, ele trinca, ele vai quebrar. E aí, o paciente, às vezes, não percebe. Isso aí surge, então, um vão entre a restauração e as margens do preparo. Aquilo ali acumula alimento, vai entrar bactéria, vai formar o biofilme e todo o processo carioso volta a acontecer e eu vou ter uma lesão de cárie secundária, o que não era ideal, né? Então, nós precisamos nos atentar a essas questões. A forma de contorno, ela deve englobar todas as cicatrículas e fissuras e sulcos profundos próximos à lesão cariosa, apenas os que estão próximos, ok? Por quê? Muito provavelmente o processo carioso se infiltrou nessas regiões. Então, eu removo isso. Lógico, com muito critério,
com um olhar muito criterioso a respeito disso, para que eu não saia removendo regiões sem uma real necessidade, ok? Então, nesse caso dessa imagem, nós temos 3 situações diferentes, onde uma primeira, eu tenho um preparo muito mais amplo, numa segunda, né, eu tenho um preparo intermediário, e numa terceira, preparos pontuais, onde foi removido apenas as regiões de extrema necessidade, onde o processo carioso já estava extremamente ativo, né, ou muito presente ali, ok? Uma outra questão que nós precisamos nos atentar a respeito da forma de contorno é a respeito de quando nós temos 2 cavidades no mesmo dente. Lembrando que para a classificação de cavidades, eu classifico a cavidade, eu não classifico o dente como um todo. Então, se eu tenho 2 cavidades em um mesmo dente, eu vou ter 2 classificações, às vezes a mesma, ou às vezes uma classe 1 e uma classe 2 no mesmo dente, ok? Se essas cavidades se unem, aí eu vou ter uma única cavidade. Nessas questões, nessas situações, quando a parede que separa as 2 cavidades ela for menor que 1 milímetro, ou seja, muito pequenininho, eu preciso unir essas cavidades, porque essa parede de esmalte muito fina, ela com certeza também vai quebrar e vai formar ali um vão entre o material restaurador. Então, eu também não posso deixar. Eu vou unir, como é o caso dessa imagem, exemplificando para vocês. Ok? Então, até o momento, nós falamos a respeito das formas de contorno. Então, lembrando que eu preciso remover o tecido cariado, acessar a lesão propriamente dita e tentar ao máximo preservar as minhas estruturas de suporte ou as minhas estruturas de reforço, que seriam cúspides, cristas marginais, as vertentes. Então, eu só vou remover quando realmente for necessário, ok? Tendo em vista isso, nós chegamos na forma de resistência, que vão ser as características que nós vamos dar ao preparo, né, a cavidade que eu estou preparando, para que as estruturas remanescentes, ou seja, o dente que remanesce ali e a restauração, elas sejam capazes de resistir às forças mastigatórias. Então, existem algumas manobras que eu vou fazer para que essa restauração e o dente ele possa resistir ao longo do tempo, ok? Então, o que acontece principalmente quando eu estou restaurando com amálgama? O amálgama ele necessita de pelo menos 1,5 milímetro de espessura para que a sua resistência ela seja adequada. Se eu tenho um amálgama muito fino, isso pode acontecer no centro de uma cavidade, como é o caso daquela anatomia que foi feita muito profunda, então o centro da cavidade ele está muito fino, ou nas bordas do meu preparo. Muitas vezes o amálgama ele vai subir ali em cima do ângulo cavo superficial, e isso é um problema, porque o amálgama muito fino ele vai fraturar. Então eu preciso de uma espessura de no mínimo 1,5 milímetro para que esse amálgama por si só resista, ok? Então se atentem à questão principalmente da anatomia e das margens da restauração em amálgama, tá? Outra questão importante de forma de resistência é a respeito das paredes circundantes do preparo, que devem ser paralelas entre si e perpendiculares à parede pulpar, para que a gente possa ter uma boa distribuição dentro dessa restauração das forças mastigatórias que vão estar lá o tempo inteiro batendo um dente com o outro. Então, quando eu tenho um preparo bem liso, né, com essas paredes perpendiculares, né, a parede pulpar, ou paredes paralelas, as paredes circundantes paralelas entre si, isso por si só dá resistência ao meu material. E ele vai resistir um pouco mais por conta dessa distribuição de forças dentro dele, ok? Outro ponto importante, eu já tinha me atentado com vocês, é a respeito das bordas, né? Do ângulo cavo superficial. Então, as paredes circundantes e a superfície externa, onde vai formar para nós o ângulo que nós chamamos de ângulo cavo superficial, deve ser o mais próximo possível de 90 graus. Ou seja, ele vai estar um ângulo reto, né? Se eu tenho um ângulo muito agudo, muito fino, como é o caso da primeira imagem, eu vou ter uma espessura muito fina de material, e esse material provavelmente vai fraturar, ele não resiste às forças mastigatórias, ele não resiste, baixa resistência, e aí fratura,
E aí eu vou ter um gap, eu vou ter um espaço, e aí eu vou ter o quê? Uma restauração, uma lesão de cárie secundária. E todo um processo que vai acometendo o paciente. E como eu falei para vocês, às vezes ele não percebe, porque às vezes é uma trinca, às vezes é muito pequeno. Ele nem com a língua ele sente. E aquilo ali vai gerar um problema maior. Ok? A parede pulpar, ela deve estar plana e perpendicular ao longo eixo do dente. Principalmente quando eu estou tratando o meu dente com amálgama. Ok? Por quê? Porque o amálgama ele tem um comportamento biomecânico diferente da resina composta. Então, eu tenho que me atentar a isso. Paredes circundantes paralelas entre si, parede pulpar plana e perpendicular ao longo eixo do dente. O que acontece quando eu faço um preparo abaulado, como é o caso do exemplo do meio, da imagem do meio, quando eu restauro com amálgama? Na distribuição de tensões, de forças ali dentro daquela restauração, aquilo ali dissipa-se de uma maneira onde fratura uma das paredes. Então, gente, isso é extremamente comum eu encontrar pacientes que chegam até a clínica com um dente fraturado, uma lesão de amálgama antiga que quebrou, né? A margem do preparo quebrou, porque muitas vezes isso acontecia por conta dessas questões, dessas paredes que poderiam estar planas, o mais plano possível, mas não, fizeram um preparo abaulado, um preparo arredondado, e aí não houve uma distribuição correta de forças, e isso culmina em alguma região, gerando fratura, ok? Quando eu vou fazer o meu preparo, e muitas vezes é comum, como na imagem aí, nós vemos o quê? Uma região um pouco mais profunda, né? Então, vai ter uma região mais abaulada lá no fundo da minha parede pulpar. O que eu faço se eu for restaurar com amálgama? Eu preciso fazer um selamento, fazer um forramento, né? Com um cimento de ionômero de vidro, ou um cimento de fosfato de zinco eugenol, fosfato de zinco, óxido de zinco eugenol, né? Ou fosfato de zinco. Então, nós temos diferentes tipos de cimentos para que vocês possam fazer esse ajuste, né, e deixar a parede pulpar o mais plana possível, ok? Quando eu estou restaurando com amálgama. Se eu estiver restaurando com resina, aí isso não é necessário. A própria resina se distribui muito bem e dissipa as tensões dentro dela de uma maneira parecida com a dentina. Tudo bem até aqui? Então, vamos prosseguir. Outro detalhe importante a respeito da forma de resistência são as paredes vestibulares e linguais ou palatinas da caixa proximal, que devem ser convergentes para a oclusal, a fim de que possamos preservar o máximo possível da crista marginal. A crista marginal é uma estrutura de reforço do dente, é uma estrutura que resiste muito bem às forças mastigatórias. Então, eu preciso deixar o máximo possível. Então, quando eu vou fazer uma caixa proximal, eu tenho que sempre fazer o acesso e ampliar o meu acesso na base e não no ápice ali na abertura, porque eu preciso preservar a minha crista marginal. Se eu amplio muito esse preparo, eu acabo removendo toda a crista e a minha proximal, ela com certeza vai ficar um pouco mais frágil, ok? Então, vamos nos assentar a isso. Quando a gente está fazendo os preparos cavitários classes 2, existe a famosa curva reversa de Hollenbeck, né? Então, para que serve a curva reversa de Hollenbeck? Para que nós não tenhamos um término proximal de preparo com ângulo agudo, como é o caso daquele ali. Um ângulo muito fino. O que pode acontecer? Aquilo ali fraturar. Então, nós precisamos deixar o ângulo reto. Então, está vendo que no caso, na segunda imagem, o amálgama ele se adapta muito melhor à parede do preparo e ele resiste muito mais, porque eu não tenho uma extremidade fina de material restaurador. Eu tenho uma extremidade muito mais espessa, ok? Então, se atentar a essa questão do ângulo formado entre o material restaurador e o ângulo cavo superficial, tá? Que é o que a gente já tinha comentado. Outro ponto importante dentro da forma de resistência é a respeito dos ângulos internos.
E o ângulo áxio pulpar, em casos de classes 2, ele precisa ser arredondado. Quando eu tenho ângulos internos, né, muito proeminentes, esses ângulos eles funcionam como um para-raio. Eu sempre faço essa analogia. Então, quando as tensões elas estão se dissipando ali dentro do material e eu tenho um ângulo pontudo lá dentro do meu preparo, ele vai atrair aquelas tensões. E a partir dele, eu tenho uma fratura da minha restauração. Então, eu preciso que meus ângulos internos estejam arredondados. Uma vez que os ângulos estão arredondados, eles dissipam as tensões mastigatórias que estão ali sendo exercidas em cima daquele dente. Ok? Então, isso é outro ponto muito importante que muitas vezes é negligenciado. As pessoas não se atentam, né? Muitos profissionais não se atentam à questão do arredondamento do ângulo interno do preparo, tá? Principalmente do ângulo áxio-pulpar em uma restauração classe 2, tá? Agora vamos falar um pouco a respeito da forma de retenção. A forma de retenção, como o próprio nome já diz, é o que vai reter o material dentro da cavidade. E isso, gente, é muito importante para restaurações em amálgama. Por quê? A restauração em resina composta é uma restauração adesiva. Por si só, ela é retentiva, porque eu vou ter um sistema adesivo que vai ajudar nesse processo. Mas quando eu estou trabalhando com o amálgama dentário, eu preciso me ater à forma de retenção, porque esse material não é adesivo. Então, é o preparo que vai segurar esse material dentro da cavidade, ok? Então, o que nós vamos ter? Nós precisamos de um atrito entre a parede do preparo e o material restaurador. Quando eu tenho a convexidade, né, a convergência do meu preparo, na verdade, quando eu tenho o preparo convergente para o oclusal, o próprio preparo vai ser retentivo, ele vai segurar o material restaurador. As próprias paredes planas, elas vão ser retentivas da mesma forma. Mas, quando eu tenho um preparo expulsivo ou um preparo divergente para o oclusal, é nítido que esse material ele vai sair com muita facilidade, ok? Então, como que eu me atento a essas questões? Usar uma ponta diamantada do tipo cone invertido, nesse caso, ele vai me ajudar o quê? A planificar as paredes, tá? E eu devo me atentar a respeito do plano oclusal, ok? Então, eu preciso que o plano oclusal do meu elemento dental esteja paralelo à minha parede pulpar, o mais próximo possível. Então, isso também vai me orientar na questão das convergências das paredes, porque às vezes o dente ele está girovertido, ele está inclinado, mesializado, distalizado, que é muito comum, né? Então eu preciso me atentar também a esse direcionamento do plano oclusal, para que eu possa fazer um preparo convergente para o oclusal ou, no máximo, paredes circundantes paralelas entre si, ok? Nunca expulsivo, nunca aberto demais, porque esse material com certeza ele vai sair. Só que existem alguns casos que a gente vai precisar, e por isso a gente vai fazer as retenções adicionais, ok? Por que eu tenho que me atentar a essas questões dos planos oclusais? Como um caso como esse de um pré-molar, o que acontece? O plano oclusal do pré-molar, ele é inclinado. Se eu faço um preparo no longo eixo do dente ali, o risco de exposição pulpar é muito grande. Então, tem que me atentar a isso, a forma do plano oclusal, principalmente em pré-molares que tem a oclusal girada, tá? Outro detalhe importante, quando eu faço a abertura muito estreita, né? Então, é interessante que a gente faça uma abertura de, no máximo, 1/4 da distância entre as cúspides, da distância intercuspídea. Então, essa abertura ela tem que ser o mais estreita possível, né? Isso vai depender da extensão da lesão cariosa, mas isso vai reter a cavidade. Outra forma de retenção é a característica da profundidade, das dimensões da restauração, do preparo, desculpem.
Quando eu tenho um preparo cavitário que é profundo em relação à largura, por si só ele é retentivo, quando ele é muito profundo. Agora, se eu tenho um preparo muito raso e muito largo, ele não é retentivo. Para esses casos, o que você vai fazer? Você vai sair aprofundando, 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 para ele ficar mais profundo do que largo? Nem sempre eu posso fazer isso, porque eu vou estar desgastando muito material sadio, muito tecido sadio. Para isso eu vou ter que fazer retenções adicionais, ok? Que é o que a gente vê nesses casos. A retenção mecânica adicional em casos onde eu tenho um preparo muito amplo e raso. Então, eu vou precisar lá no fundo da minha cavidade fazer uma retenção adicional para que o amálgama ele possa entrar naquela região e após a cristalização do amálgama, ele ficar retido com essas retenções adicionais. Se eu estiver trabalhando com resina composta, como vocês já sabem, o preparo vai ser restrito à remoção do tecido cariado. Ok? Então, vamos falar um pouco a respeito agora da forma de conveniência, que é outro princípio. A forma de conveniência, eu gosto de brincar a respeito desse nome, né? Porque conveniência nos lembra o quê? Por exemplo, uma loja de conveniência, né? Aqui a gente vê muito em posto, né? Posto de combustível, a gente tem uma lojinha de conveniência. A loja de conveniência é o quê? É aquela loja que vai nos proporcionar algo conveniente. É conveniente, por exemplo, eu estar em casa e eu precisei de alguma coisa e eu vou na lojinha de conveniências, né? Então, vai ter ali produtos, né, que vão me ajudar em uma situação do dia a dia, uma situação, às vezes, corriqueira, para que eu não tenha que ir em um grande supermercado, por exemplo, para comprar um material. A forma de conveniência, no caso dos preparos cavitários, é mais ou menos a mesma ideia. São manejos ou instrumentais que nós temos para que possa nos ajudar, nos facilitar para o acesso à lesão cariosa ou até mesmo para o preparo, né? Para a melhoria do preparo. Então, nós temos vários tipos de forma de conveniência. O isolamento absoluto do campo operatório é um tipo de forma de conveniência, porque ele vai isolar todos os dentes, os outros dentes, vai isolar a boca do paciente, vai expor apenas os dentes de interesse, a sua visualização, a sua acurácia visual é muito maior quando você faz o isolamento absoluto, ok? Além do mais de proteger o paciente, né, contra o material que possa cair dentro da cavidade, a própria remoção do amálgama dentário, em alguns casos, né? Então, para que o paciente não ingira aquilo ali. Então, é muito importante. Ainda mais na etapa restauradora, porque é com o campo operatório que eu vou ter a máxima segurança a respeito da não contaminação com umidade do meu campo operatório. Ok? Outras formas de conveniência que nós temos é a utilização de liguinhas ou borrachas ortodônticas para que a gente possa fazer o afastamento imediato de algum dente. Então, às vezes, o paciente tem uma lesão cariosa muito incipiente nas paredes proximais. E aí, o que eu faço? Essas borrachas ortodônticas, eu vou deixar de um dia para o outro, né, 24 horas ali, e ela vai afastar, mesmo que seja 1 milímetro, já é suficiente muitas vezes para que eu possa ter acesso direto à lesão. E aí eu não removo tecido sadio sem necessidade, ok? Eu posso fazer isso tanto para um correto diagnóstico, se é uma lesão que eu preciso ou não interferir, como para a própria intervenção na lesão, ok? Nós temos também as matrizes metálicas, que nós precisamos utilizar para proteger o dente vizinho contra desgastes, né? Em preparos classes 2 ou classes 3 e 4. E nós temos nessa última imagem, não sei se vocês conseguem identificar, o uso de um fio retrator, né, que tem sido cada vez mais utilizado na clínica. O fio retrator, ele tem a importância, né, de retrair levemente a gengiva para que eu possa ver ali o término do meu preparo, quando eu tenho um preparo classe 5, por exemplo, e eu possa fazer a minha restauração o mais rente possível ao término do preparo cavitário, ok? Então, todas essas são formas de conveniência. Até aí, nós chegamos, então, agora no princípio da remoção da dentina cariada. O que eu preciso me ater a isso? Para remover a dentina cariada,
Eu não vou mais utilizar uma ponta diamantada, esférica, por exemplo, como a que eu iniciei lá o meu preparo. Para a remoção da dentina cariada, eu preciso de uma broca esférica. Então, qual a diferença básica entre uma ponta diamantada e uma broca, né? A ponta diamantada, ela age por desgaste. A broca, ela age por corte. Então, a dentina cariada é uma dentina que está muito mais fragilizada. Eu não preciso desgastá-la, eu preciso cortá-la em fatias, em porções, porque a partir desse momento, desse comportamento, que eu vou ver a consistência dela. E é a consistência da dentina que vai me falar até onde eu preciso remover. Jamais a cor. Então, acho que a gente já comentou em outra aula a respeito disso, né? O que me guia na remoção, né, do tecido cariado, na dentina que está ali infectada ou afetada, enfim, como é que eu sei? Não é a cor dela que vai me orientar, é a consistência. Então, muitas vezes eu vou ter uma dentina que está muito castanha, só que ela está extremamente rígida. Então, eu não preciso removê-la, porque essa dentina ela já está em processo de remineralização, ou ela é passível de completa remineralização. Então, eu não preciso removê-la se ela estiver rígida. Agora, aquela dentina amolecida, eu vou remover com uma colher de dentina, e depois com uma broca esférica de preferência em baixa rotação, ok? Então, eu sempre inicio a limpeza, né, a remoção da dentina cariada com uma colher de dentina, ou uma cureta de dentina, ou um escavador, porque esse material está mole, né, aquela dentina amolecida, às vezes tem resto de alimento dentro da cavidade. Então, eu vou remover aquilo ali com uma colher de dentina, removo o máximo que eu conseguir, né, a depender da consistência que vai estar aquela dentina. Após isso, eu vou utilizar, então, a minha broca esférica em baixa rotação. E aí, utilizando, então, da broca esférica em baixa rotação, eu vou remover um pouco mais dessa dentina. A partir do momento que eu vejo que a minha broca esférica em baixa rotação, ela está liberando apenas um pó, porque a baixa rotação em si, ela não tem um grande poder de desgaste, por isso que é indicado utilizá-la. Porque se a dentina estiver ainda infectada pelo processo carioso, a baixa rotação consegue remover, por conta da consistência dessa dentina. Agora, quando ela está bem mineralizada, ela não remove mais. É o momento que eu tenho de parar, ok? Então, nessa imagem, a gente consegue ver na terceira imagem a dentina bem escurecida, só que ela está rígida, então ela não precisa ser removida, ok? É muito importante essa questão. Vou sempre me orientar pelo quê? Pela cor pela consistência da dentina, jamais pela cor da dentina. Tudo bem? E aí, por fim, nós chegamos no acabamento das paredes e margens de esmalte. Por que é tão importante eu fazer o acabamento das paredes e margens? Porque eu preciso remover irregularidades no meu preparo. Às vezes, prismas de esmalte sem suporte, regiões friáveis e frágeis que poderiam fraturar. Então, com um recortador de margem gengival, uma enxada, um machado, né, que são instrumentais que nós podemos ter acesso, esses instrumentais manuais, eles vão remover todo esse esmalte, né, irregular, para que haja uma melhor adaptação do meu material restaurador às paredes do preparo. Então, ele se adapta melhor e eu não tenho um risco de fraturas indesejáveis, porque todos aqueles esmaltes irregulares eu removi com antecedência, ok? E aí eu venho para a limpeza da cavidade, que é o último passo que nós temos para que possamos chegar, então, na etapa restauradora. Então, a limpeza da cavidade, pessoal, ela tem a importância da remoção de detritos que foram deixados durante a instrumentação do preparo. Então, eu tenho raspas de dentina e esmalte, né, nosso famoso smear layer, que está lá junto com bactérias, fragmentos abrasivos e óleos provenientes dos materiais rotatórios. Então, é toda aquela sujeira, digamos assim, que vai ficar na cavidade e eu preciso limpá-la. Então, a cavidade ela só pode ser restaurada quando ela estiver completamente limpa, ok? Então, toda a cavidade, antes de ser restaurada, deve estar limpa e seca. Isso é muito importante
para adesão, por exemplo, de uma resina composta, ou para melhorar a adaptação de um amálgama dentro de uma cavidade, ok? E aí, ó, por exemplo, eu tenho o smear layer, né, que ele acaba obliterando canalículos dentários, e essa obliteração ela vai interferir diretamente na adaptação do material restaurador, na infiltração marginal, na inflamação pulpar. Então, é muito importante eu me atentar a esses detalhes. E como que eu faço essa limpeza? Né? Primeiramente com água, né? A água da seringa tríplice ali, eu vou já remover um pouco daqueles detritos, mas eu posso utilizar, em alguns casos, uma água de hidróxido de cálcio, que além de tudo, ela é bactericida, bacteriostática, então ela vai limpar a minha cavidade. O ácido fosfórico, por exemplo, ele vai ter essa função de limpeza também, quando eu vou utilizar o ácido junto do meu sistema adesivo, ok? Então, todas essas questões podem ser utilizadas. Então, resumindo aí tudo que a gente viu, relembrando todos os princípios, nós temos aí desde a abertura, a forma que eu vou estar de contorno na minha restauração, a forma de resistência do meu preparo para que ele resista, a forma de retenção, que é muito mais restrito a restaurações em amálgama, as formas de conveniência, que são aquelas que vão me auxiliar durante o preparo ou até mesmo durante a restauração, a remoção da dentina cariada, lembrando mais uma vez que o que me guia para a remoção da dentina cariada é a consistência da dentina e não a cor da dentina, ok? E o acabamento das paredes e margens e esmalte e, por fim, da limpeza da cavidade, tá? Então, nesse momento, eu vou falar para vocês a respeito das técnicas dos preparos cavitários com a finalidade terapêutica. É meio que resumindo tudo isso que a gente viu e dando alguns detalhes. Então, em um preparo classe 1, agora aplicado a um preparo classe 1, então eu vou ter a delimitação do contorno e abertura. Muitas vezes a gente faz isso em manequim, né, para que o aluno ele possa identificar melhor, mas no nosso caso, na clínica, a própria lesão de cárie que vai delimitar o contorno para nós. Então é muito importante que eu preserve o máximo de estruturas possíveis, ok? Lembrando da abertura, ela ser o mínimo possível, lembrando que também isso é variável, isso depende da extensão da lesão, de preferência 1/4 da distância entre as cúspides, ok? E aí eu vou dar as minhas formas de retenção e resistência ao meu preparo, tentando deixar o meu preparo o mais convergente para oclusal possível, em caso de restaurações para amálgama. Brocas do tipo cone invertido, elas vão nos auxiliar naturalmente, né, nessa convergência das paredes, ok? O tipo de broca que eu utilizo. E aí eu faço todo o acabamento das paredes, deixo elas lisas, perpendiculares à parede pulpar, para que aquilo ali possa ficar resistente e retentivo, ok? E aí faço a regularização da parede pulpar da mesma forma, para que ela possa estar lisa e plana, tá? Então, nesses casos, lembrando que as paredes circundantes, eu vou utilizar ali uma broca do tipo cone invertido, que é do tipo 329, 245, 330, são exemplos de brocas do tipo cone invertido, que vão dar essa convergência para o oclusal das paredes circundantes, e uma broca carbide esférica, para que eu possa ali alisar a minha parede pulpar, ok? E remover também o tecido cariado, que possa estar lá no fundo. Então, quais são as características dos preparos classe 1? Paredes circundantes convergentes para o oclusal, parede pulpar plana e perpendicular ao longo eixo do dente, ângulos diedros do segundo grupo arredondados. Então, o que são ângulos diedros do segundo grupo? Aquele de encontro de uma parede de fundo com a parede circundante. É um ângulo diedro de segundo grupo. Então, todos arredondados. E ângulos cavos superficiais, o ângulo nítido e sem bisel. O que é isso? Eu não vou deixar ele ali aplanado, eu vou deixar ele nítido, porque eu preciso desse ângulo nítido para que eu não tenha um sobrecontorno da minha restauração e essa região com sobrecontorno, ela venha fraturar, ok? Agora, nos casos de classes 2, né, é bem parecido com a classe 1. Então, eu vou delimitar a minha área de
contorno, vou remover esse material, né? Primeiramente a gente faz todo um preparo ali classe 1, depois a gente faz a caixa proximal, ok? Lembrando das formas de conveniência, então eu preciso utilizar uma matriz metálica para proteger o dente vizinho, para que eu possa fazer a abertura na região proximal, ok? Então lembrar que as paredes pulpar e gengival devem ser planas entre si e as paredes circundantes paralelas e perpendiculares à parede pulpar e gengival. Lembrar da curva reversa de Hollenbeck, onde o ângulo entre a parede do meu preparo e o ângulo superficial deve estar nítido, né? Para que eu não tenha uma fina espessura de material restaurador nessas regiões, ok? E o bom acabamento das paredes com um recortador de margem, por exemplo, vai me auxiliar na melhor adaptação do material restaurador, ok? E aí, por fim, eu tenho um preparo ideal para classes 2. Então, quais são as características do preparo cavitário classe 2, levando em consideração a caixa oclusal? Então, eu vou ter a abertura vestibulolingual 1/4, o istmo ali, a abertura de 1/4 da distância entre cúspides, parede vestibular lingual convergentes para oclusal, parede pulpar plana e perpendicular ao longo eixo do dente, ângulos diedros também arredondados e o ângulo cavo superficial nítido e sem bisel. São as mesmas características de uma classe 1. Agora, em relação à caixa proximal. Então, as paredes vestibular e lingual convergentes para oclusal, lembrar da confecção da curva reversa de Hollenbeck, a parede axial plana no sentido vestibulolingual e ligeiramente expulsiva no sentido gengivo-oclusal, certo? Então, ela vai estar ligeiramente inclinada no sentido gengivo-oclusal, ok? A parede gengival plana e perpendicular ao longo eixo do dente, da mesma forma como a parede pulpar, e o ângulo axio-pulpar, que é um ângulo diedro do terceiro grupo, porque são duas paredes de fundo, ângulo axio-pulpar arredondado, e o cavo superficial, da mesma forma, nítido e sem bisel, ok? Existem os preparos do tipo classe 2 que são estritamente proximais, que é o que a gente conhece como slots. Então, nós temos o slot vertical e o slot horizontal. Então, no slot vertical, o acesso da lesão cariosa se dá pelo rompimento da crista marginal. E o slot horizontal vai ser um acesso por vestibular ou lingual para que a gente possa preservar a superfície oclusal e a crista marginal. Quando que eu opto pelo slot horizontal ou slot vertical? É simples, a depender da visualização de acesso da lesão. Quando eu tenho muitas vezes um comprometimento já da crista marginal, não tem por que eu mantê-la ali. Então, eu vou fazer um slot vertical, com rompimento da crista marginal, lembrando de romper o mínimo possível. Agora, quando eu tenho a minha crista marginal íntegra, não tem por que eu rompê-la. Então, se eu tenho acesso ou pelo vestibular ou pela lingual, eu faço o slot do tipo horizontal, ok? Que vai ser uma caixinha proximal, como a gente já tem costume de fazer nas classes 2, ok? Então, os do tipo slot são casos como esse, né? Nesse caso, eu tenho já o rompimento da minha crista, então eu vou fazer um slot vertical. Se a minha crista tivesse íntegra, eu faria um slot horizontal. Agora, em relação aos preparos classes 3, né, que a gente já viu, quais são as características desses preparos? Eles são mais simples. Eu vou fazer um acesso pela palatina ou pela vestibular. Como que eu decido? Onde que a sua lesão cariosa está mais extensa? Pela vestibular ou pela palatina? Como que está a visualização? Às vezes, pela palatina é um pouco mais difícil, mas se a lesão cariosa estiver mais extensa na palatina, eu vou começar por lá o meu acesso e não pela vestibular, para que eu possa preservar ao máximo a minha face vestibular, ok? Então, eu vou ter esses dois tipos de acessos, tá? Muitas vezes a própria lesão cariosa já vai estar aberta, então é um pouco mais simples de se fazer. Em caso onde ela está estritamente proximal, eu vou precisar de uma separação interdental, que pode ser mediata,
com o uso das liguinhas ortodônticas ou com afastadores metálicos do tipo de Elliott, né, que não é tanto utilizado hoje em dia porque incomoda muito o paciente, né, que são aquelas duas garrinhas onde a gente vai colocar na proximal, a gente vai apertando, apertando, apertando e aquilo ali vai separando os dois dentes para que eu possa ter acesso direto, tá? Uma opção que a gente tem é o uso das liguinhas ortodônticas, como eu falei para vocês no caso das formas de conveniência. Então, podem ser utilizadas. Você instala essa liguinha na região proximal e o paciente volta no outro dia já com a separação e você tem acesso direto. Tudo bem? E aí, no caso, a gente vai ter esses acessos da mesma forma, né? Ou por separação imediata ou imediata. E aí eu tenho acesso direto à lesão e faço, né, ali a minha cavidade, o meu preparo. É muito importante, gente, que em classes 3 e classes 4 também, o ângulo cavo superficial, ele precisa ser biselado, porque nesses casos eu vou restaurar com resina, e a resina composta, ela precisa ali sumir praticamente na vestibular. E para que isso aconteça, eu preciso de um ângulo biselado. Então eu vou pegar uma ponta diamantada em forma de chama, por exemplo, ou aquela que a gente chama de ponta de lápis, bem fininha, e vou fazer um bisel, vou fazer um desgaste desse ângulo cavo superficial. E aí, o que vai acontecer? A resina composta vai recobrindo aquilo ali e ela some e eu não tenho nitidez da minha restauração em dente anterior, ok? É muito importante, então. Então, quais são as características do preparo cavitário classe 3? Envolvimento conservador, o máximo possível, tá? Forma de contorno triangular, então eu vou fazer um preparo, muitas vezes triangular ou arredondado, a depender da extensão da lesão. A parede axial paralela ao longo eixo do dente. O ângulo cavo superficial agora é biselado, porque eu vou estar trabalhando com resina composta. E as paredes circundantes perpendiculares à superfície externa e devem acompanhar a conformação da face a qual elas pertencem, ok? E nas classes 4, quando eu tenho o envolvimento do ângulo incisal? Muitas vezes, gente, a gente não faz um preparo classe 4, né? As classes 4 elas são muito comuns nos casos de fraturas, né? Mas existem muitas vezes aquela classe 3 que se estende, se transforma numa classe 4 e eu preciso remover um tecido cariado, por exemplo, tá? Então, nesses casos, a gente vai fazer o acesso, vai remover o material cariado, a dentina cariada, vai alisar essas paredes, tá? E, deixa eu voltar aqui e lembrar para vocês a respeito do bisel da mesma forma. Então, eu preciso fazer um bisel em toda vestibular desses casos, para que a resina também suma nessa região e eu não possa ver o meu material restaurador. Tudo bem? E as minhas classes 5, que são mais comuns as lesões não cariosas, onde o preparo ele já está pronto, ou em lesões cariosas, muito comum em crianças, né? Aquela famosa cárie rampante, a cárie de mamadeira, né? Muito comum as lesões de classe 5, onde eu vou ter que remover esse material, esse tecido cariado. Então, lembrar da forma de contorno, o mais preservada possível. Lembrar também que quando a gente está trabalhando na vestibular, existe uma convexidade da face vestibular nos dentes. Então, eu tenho que fazer com que a minha parede axial, ela seja convexa da mesma forma. Eu não posso deixar ela plana lá no fundo, porque existe um risco de atingir a polpa mais fácil, ok? Então, se atentar a esse detalhe durante a confecção do preparo do tipo classe 5. E quais são suas características? Parede axial convexa em todos os sentidos, né? Jamais plana. Ângulos diedros do primeiro grupo arredondados, então são os ângulos de encontro entre paredes circundantes. O ângulo cavo superficial também biselado, porque por se tratar de uma face vestibular. Os ângulos diedros do segundo grupo vão ser nítidos, ok? E as paredes circundantes ligeiramente expulsivas, né? Porque esses casos a gente também vai restaurar ou com a resina composta ou com o ionômero de vidro, como é muito comum, principalmente os ionômeros reforçados por resina composta, que são muito indicados para restaurações do tipo classe 5, ok? Então, gente, como consideração final que eu quero deixar para vocês, depois dessa revisão toda que nós fizemos,
é nos atentarmos primeiramente ao material restaurador que você vai utilizar. Então, apesar de toda a evolução que nós tivemos dos materiais restauradores, então nós tínhamos antigamente os amálgamas dentários e temos até hoje, e as próprias resinas compostas que evoluíram muito nos últimos anos, né? Então cada vez mais estão mais resistentes, mais estéticas, permitindo características muito mais próximas dos dentes. Isso faz com que a gente possa racionalizar e pensar de outra forma a respeito dos preparos. De qualquer forma, os princípios gerais dos preparos cavitários, eles têm a finalidade, devem ser considerados como norteadores para que a gente possa fazer os nossos preparos. Então, inicialmente, eles foram idealizados para o amálgama dentário, mas não é por isso que eu vou extingui-los completamente, pelo contrário, como nós vimos aqui, eles seguem da mesma forma. Só que eu preciso me orientar por eles para que eu possa fazer um preparo o mais resistente possível, com maior preservação de estruturas dentais e me atentar principalmente ao material restaurador que eu vou utilizar. Se eu for utilizar o amálgama dentário, eu preciso me atentar muito a todas aquelas formas de retenção e resistência. Se eu for utilizar um material adesivo, como a resina composta, a forma de retenção, ela não é mais tão criteriosa assim. Mas mesmo assim, eu preciso me ater a todas as outras questões para que eu possa ter um sucesso da minha restauração. Tudo bem? Então, eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigado. Tem o meu e-mail de contato, que vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail ou pelas consultorias no Telesaúde, onde nós temos a plataforma que nós podemos conversar e tirar a dúvida de vocês a respeito dos casos clínicos que vocês estão em andamento, né, nas unidades de saúde.